Ela decidiu que era hora e abraçou sua liberdade, surpreendendo todos ao redor. Clara sempre fora a responsável pela felicidade dos outros na vila costeira de Maré Alta. Aos 30 anos, seu nome era sinônimo de generosidade e abnegação. Quando uma criança se machucava, ela estava lá. Quando alguém precisava de uma mão amiga, era Clara quem surgia com um abraço reconfortante. Mas naquele dia ensolarado, depois de mais uma frustração, algo despertou dentro dela. Sentiu um nó no estômago, uma inquietação que a desafiava a mudar. Enquanto caminhava pela orla, Clara absorvia cada detalhe: o cheiro salgado do mar, o som das ondas quebrando, o brilho do sol refletido nas águas como milhares de diamantes dançando à luz do dia. Era tudo tão lindo, mas ao mesmo tempo a deixava ansiosa. É isso, ela pensou. Hoje é o dia em que vou me permitir algo diferente. O ritmo acelerado do coração pulsava como um tambor em seu peito, quase como se a vida estivesse a chamando para a aventura. Lapidando sua coragem, decidiu conversar com um pescador que sempre a observava da margem. Ele era um homem de olhar profundo e mãos calejadas, como se cada linha em sua palma contasse histórias de tempestades e calmarias. O mar é a verdadeira liberdade, ele lhe disse com um sorriso maroto, enquanto puxava a rede cheia de peixes reluzentes. Clara, intrigada, sentiu que o mundo à sua volta poderia ser mais do que apenas obrigações e responsabilidades. Você nunca pensou em ir mais longe, Clara? Perguntou ele de repente, como se pudesse ler seus pensamentos. As palavras ecoaram em sua mente. Para os outros, Clara era a guardiã da vila, alguém que nunca deixaria aquele lugar. Mas e se ela quisesse? O pensamento a eletrizou, mas também a apavorou. Seguir em frente. Deixá-los para trás. Seria isso mesmo que desejava? Ao retornar para casa, sentia os olhares de amigos e familiares em sua nuca, pesados e curiosos. Eles notaram a mudança que começava a surgir. Algumas expressões eram de apreensão, outras carregavam um murmúrio silencioso de desapontamento. Clara, você sempre foi a rocha da nossa comunidade, sussurrou sua mãe, como se vacilasse entre orgulho e medo pela filha que estava se transformando. Mas Clara sabia que tinha um segredo. Uma velha carta, guardada entre os pertences de sua avó, que poderia revelar muito mais do que imaginava. Aquela noite, enquanto o mar sussurrava lá fora, ela a examinou. Era amarelada, com letras tortas, e prometia respostas que conectavam seus ancestrais àquela vila encampada, cheia de mistérios e tradições perdidas. O que a carta diria? E que papel ela tinha naquele emaranhado de vida? Clara sentiu uma onda de emoção. Era como se cada escolha que fizera a levasse até ali. Segurando aquela revelação nas mãos, o horizonte parecia infinito, mas lá dentro ela sabia que algo estava prestes a mudar. E esse pensamento despertou ainda mais sua ansiedade por aventura. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diante do mar, envolta em sentimentos conflitantes, Clara segurou a carta, a brisa salgada bagunçando seus cabelos. A noite desceu com um manto de estrelas, mas o sentimento de transição era palpável. O mar sussurrava promessas e medos. Clara respirou fundo, decidida a desmistificar o passado guardado na carta. Com as mãos trêmulas, desdobrou o papel amarelado. Os olhos correram pelas palavras, mas em um instante,
Um gemido ecoou no ar. Era um grito ensanguentado, um desespero que cortou a tranquilidade noturna. Clara saltou, o coração acelerado. Corre! Um pensamento a fez correr em direção à origem do som. Sem pensar duas vezes, ela atravessou a praia, os pés frios na areia, e ao chegar ao vilarejo, uma cena devastadora a atingiu. A casa do pescador estava em chamas, chamas altas iluminando a noite e refletindo de forma cruel os rostos de quem assistia ao desespero. Os vizinhos gritavam, tentando ajudar, mas as chamas pareciam dançar descontroladas. O que aconteceu? Clara gritou, avançando. Mas ninguém parecia ouvir. A dor era clara nas expressões, choros e gritos. O pescador. Ele estava lá, preso. A angústia em seu olhar a atravessou como uma lâmina. Clara sentiu o nó no estômago se apertar. Ele sempre havia sido tão gentil, tão sábio. A voz da sua mãe ressoou em sua mente. Você sempre foi a rocha da nossa comunidade. E ali estava ela, em um dilema terrível. Salvar um homem que sempre a apoiou ou afrontar o medo e encarar a tempestade das chamas. Com coragem renovada, ela correu na direção dele. As chamas lambiam as paredes. Do outro lado, viu o pescador agarrado a uma viga. A fumaça densa a envolvia. Clara gritou por ele. Desça, eu estou aqui. Eu vou te ajudar. Mas quando ele levantou a cabeça, o que viu a fez hesitar. O que ele segurava não era apenas um pedaço de madeira. Era uma foto. E com isso, os olhos dela brilharam ao reconhecer a figura estampada nela. Uma mulher estrangeira, que Clara juraria ser sua própria avó. Antes que pudesse raciocinar, o pescador sorriu. Um sorriso triste e culpado. Você precisava saber, Clara. A verdade está em suas raízes. E elas estão queimando com tudo isso. As palavras o levaram, a fumaça a encobrir. Clara apenas sentiu o chão tremer debaixo de seus pés. O mar se agitou atrás dela, com aviso de que algo maior estava por vir. Um pedaço de seu passado se chamuscava diante dos seus olhos. O que mais estava escondido além da carta? E no instante em que o pescador desapareceu na fumaça, Clara entendeu que sua busca por liberdade e identidade estava longe de terminar. A dor se misturava à urgência, e assim o mar rugiu novamente, como se estivesse chamando-a para o futuro que a aguardava, agora mais indomável do que nunca. Uma sombra pairava sobre maré alta, e Clara sabia que segredos ainda estavam por vir. Diante do mar, envolta em sentimentos conflitantes, Clara teve um sobressalto. A fumaça ainda se erguia do que um dia foi a casa do pescador. O ar estava pesado e uma sensação de desespero pairava no ar. Ela olhou ao redor, buscando respostas, mas o que viu a deixou paralisada. As pessoas que conhecera a vida inteira, aquelas que sempre viam Clara como a guardiã da vila, tinham os olhares fixos nas chamas. Mas havia algo mais ali. Dessas pessoas, uma se destacou. Era a Helena, a melhor amiga de sua mãe, sua tia de consideração. O rosto dela estava pálido e a agitação em suas mãos quase a traía. Clara, espere! Gritou Helena, correndo em direção a ela. Os olhos dela refletiam uma mistura de medo e urgência. Precisamos conversar. É sobre a carta. É mais do que você imagina. Você não sabe. Não é apenas sobre sua avó. Clara franziu a testa, confusa. O pescador havia falado algo sobre a verdade e suas raízes. O que mais poderia haver? O coração dela batia forte e a ansiosa necessidade de saber a arrastava para mais perto. O que você quer dizer? Perguntou, a voz trêmula de expectativa e medo. Chegou a hora, disse Helena, puxando Clara para um canto, longe do tumulto. Do que você herdou, tudo está ligado, não só a sua avó,
mas há coisas que nem você imagina. Os murmúrios da multidão ao redor foram se dissolvendo para Clara. Helena começou a falar mais rapidamente, como se o tempo estivesse correndo. Sua avó, ela não era apenas uma mulher comum. Ela fez escolhas, ligações com pessoas de fora, e algo aconteceu, Clara. Algo que deixou marcas nesta vila. Uma lágrima escorregou pelo rosto de Clara. Marcas? Que tipo de marcas? Ela estava envolvida com o mar. Antes de você nascer, teve um pacto, algo que aprendeu aqui. E esse pacto ainda existe. Precisamos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A voz de Helena transbordava a urgência. Clara sentiu que o chão sob seus pés tremia de novo. O que aquilo significava? Outra onda de uma tempestade muito maior a atingiu quando viu alguma coisa refletindo nas chamas. Era um objeto pendurado no pescoço de Helena. Um colar estilizado, com um símbolo semelhante ao que ela havia encontrado na carta. Esse colar? Clara gaguejou. Você o tem há muito tempo? Sim, respondeu Helena, a voz tensa. Eu não queria que você soubesse, mas minha mãe também fazia parte disso. O que está acontecendo agora na vila é só o começo, Clara. O pescador sabia. O que ele tentou te contar? Um segredo que se perdeu no tempo. O pânico começou a invadir o peito de Clara. Por que ninguém havia falado isso antes? De repente, a realidade dela parecia um labirinto de mentiras. Clara tinha vivido vendo a vila como um lar, mas agora começava a questionar quem ela realmente era e o que o mar realmente guardava. Um grito cortou o ar de novo, não de dor, mas de terror. E Helena olhavam em direção à fonte do som, e o coração delas parou. Mais à frente, do meio das chamas, uma figura. Era alguém familiar, muito familiar. Estava esperando por você, Clara. A voz, suave, ecoou como uma lembrança distante. Clara não conseguia acreditar no que via. Era sua avó, ou pelo menos sua imagem. Os olhos dela queimavam como uma brasa e um enigma de segredos pairava no ar. O que de fato estava acontecendo? O que mais estava prestes a se revelar no meio daquela tragédia? Sem perceber, Clara deu um passo à frente, seus sentimentos em conflito. E aqui, no limite de tanta revelação, a noite parecia prometer mudanças ainda mais intensas. O mar rugia e seus segredos clamavam por liberdade, agora mais inquietos do que nunca. Diante do mar, Clara deu um passo à frente atônita. A figura encapuzada que se aproximava era tudo o que ela temia e desejava ao mesmo tempo. O rosto da mulher se iluminou sob a luz das chamas e brilhavam com um conhecimento profundo. Era uma imagem quase sagrada, mas ao mesmo tempo carregada de segredos. Clara, eu sabia que você viria, disse a mulher com a voz suave, mas firme como o sussurro do vento. O coração de Clara disparou. Era como se seu passado estivesse voltando para assombrá-la. Você está no caminho certo, mas precisa entender. Entender o quê? Clara interrompeu, sua voz tremendo. O desespero a envolvia e a dor em seu peito pressionava como um peso insuportável. Quem é você? O que aconteceu com o pescador? A mulher abaixou seu capuz, revelando o cabelo prateado e um olhar que parecia atravessar o tempo. Eu sou Lúcia, sua avó. As palavras cortaram o ar como uma faca. Clara ficou paralisada. Era impossível. Sua avó estava morta. Ou pelo menos era isso que sempre lhe disseram. Eu não morri da forma como você pensa. Fui forçada a desaparecer, a deixar este lugar por causa do que fiz. Por causa do que você fez? O que isso quer dizer? Clara gritou, lutando contra a confusão. O pescador estava preso. Ele sabia de algo, certo? Por que todo mundo estava em silêncio? Ele era o guardião, Clara. O guardião dos segredos da vila. O pescador carregava o peso do pacto que eu fiz.
e agora ele pagou o preço por me proteger. Lúcia olhava para as chamas, uma tristeza profunda em seu olhar. Este incêndio não é obra do acaso. Ele foi provocado por aqueles que ainda acreditam que eu pertenço a este lugar. Eles querem que a verdade queime com tudo. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Mas o que você fez, vovó? Que pacto? O que você escondeu? A confusão de Clara misturava-se com a raiva. Eu fiz um acordo com o mar, uma promessa de proteção para a vila em troca da minha liberdade. Mas isso não veio sem um preço. A verdade queima, Clara. Se você não entender isso, poderá perder tudo. Um grito ecoou entre a multidão, e Clara se virou para ver que algo estava se movendo nas sombras. Como uma entidade que ganhou vida, a figura encapuzada, agora se revelando como um ser enigmático, emergia das chamas com um brilho aterrador. Clara reconheceu o símbolo do colar de Lúcia e sentiu seu estômago revirar. "Não se aproxime!" gritou uma voz da multidão. Era Helena, com os olhos arregalados, como se a própria vida estivesse em jogo. O que aconteceu com o pescador não foi um acidente, foi uma mensagem. Clara olhou para Lúcia e depois para a figura encapuzada, o coração batendo descompassado. "O que você quer de mim?" A pergunta era engasgada, e o próprio ar parecia estar envenenado pelo medo. "Você tem que decidir, Clara. Enfrentar a verdade ou deixar que as chamas a consumam também." Nesse exato momento, uma onda de frio cortou a noite e o céu se escureceu de forma abrupta. O mar começou a rugir, como se estivesse alinhando-se com o desespero de Clara. No instante em que a figura encapuzada levantou a mão, um vento feroz soprou, levando as chamas a dançar descontroladamente. Clara compreendeu que o que estava em jogo era muito mais do que sua liberdade. Era o destino de todos na vila, e ela estava no centro desse turbilhão. "Você nunca soube quem você realmente é, Clara", Lúcia disse, enquanto a figura obscura se aproximava. Uma sombra imensa sobrepairava sobre o futuro, e a verdade estava prestes a se revelar, mas custaria muito mais do que um simples entendimento. Com o coração enchamuscado e a mente paralisada, Clara fez um último apelo. "Por favor, me ajudem a entender." A resposta, no entanto, não viria na forma de palavras, mas em um acontecimento que romperia como um trovão, transformando tudo o que ela acreditava saber. E nesse preciso momento, a trama do destino começava a se desenrolar, levando Clara e a vila a um clímax inesperado, onde o mar e a mística de seus ancestrais prontos para reivindicar seu lugar no presente. Diante do mar, Clara deu um passo à frente, atônita. A figura encapuzada que se aproximava era tudo o que ela temia e desejava ao mesmo tempo. O rosto da mulher se iluminou sob a luz das chamas, e seus olhos brilhavam com um conhecimento profundo. Era uma imagem quase sagrada, mas ao mesmo tempo carregada de segredos. "Clara, eu sabia que você viria", disse a mulher com a voz suave, mas firme, como o sussurro do vento. O coração de Clara disparou. Era como se seu passado estivesse voltando para assombrá-la. "Você está no caminho certo, mas precisa entender." "Entender o quê?" Clara interrompeu, sua voz tremendo. O desespero a envolvia e a dor em seu peito pressionava como um peso insuportável. "Quem é você? O que aconteceu com o pescador?" A mulher abaixou seu capuz, revelando o cabelo prateado e um olhar que parecia atravessar o tempo. "Eu sou Lúcia, sua avó." As palavras cortaram o ar como uma faca. Clara ficou paralisada. Era impossível. Sua avó estava morta. Ou pelo menos era isso que sempre lhe disseram. "Eu não morri da forma como você pensa. Fui forçada a desaparecer, a deixar este lugar por causa do que fiz." "Por causa do que você fez? O que isso quer dizer?" Clara gritou, lutando contra a confusão.
O pescador estava preso. Ele sabia de algo, certo? Por que todo mundo estava em silêncio? Ele era o guardião, Clara. O guardião dos segredos da vila. O pescador carregava o peso do pacto que eu fiz. E agora ele pagou o preço por me proteger. Lúcia olhava para as chamas, uma tristeza profunda em seu olhar. Este incêndio não é obra do acaso. Ele foi provocado por aqueles que ainda acreditam que eu pertenço a este lugar. Eles querem que a verdade queime com tudo. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Mas o que você fez, vovó? Que pacto? O que você escondeu? A confusão de Clara misturava-se com a raiva. Eu fiz um acordo com o mar. Uma promessa de proteção para a vila em troca da minha liberdade. Mas isso não veio sem um preço. A verdade queima, Clara. Se você não entender isso, poderá perder tudo. Um grito ecoou entre a multidão. E Clara se virou para ver que algo estava se movendo nas sombras, como uma entidade que ganhou vida. A figura encapuzada, agora se revelando como um ser enigmático, emergia das chamas com um brilho aterrador. Clara reconheceu o símbolo do colar de Lúcia e sentiu seu estômago revirar. Não se aproxime, gritou uma voz na multidão. Era Helena, com os olhos arregalados, como se a própria vida estivesse em jogo. O que aconteceu com o pescador não foi um acidente. Foi uma mensagem. Clara olhou para Lúcia e depois para a figura encapuzada, o coração batendo descompassado. O que você quer de mim? A pergunta era engasgada, e o próprio ar parecia estar envenenado pelo medo. Você tem que decidir, Clara, enfrentar a verdade ou deixar que as chamas a consumam também. E nesse exato momento, uma onda de frio cortou a noite e o céu se escureceu de forma abrupta. O mar começou a rugir, como se estivesse alinhando-se com o desespero de Clara. No tempo em que minha mãe tratou seu pacto, algo mais se entrelaçou a ele. O verdadeiro preço era algo ou alguém que você nunca esperaria. A voz da figura encapuzada soou, uma resposta que parecia vir de todos os lados. E finalmente ela puxou o capuz, revelando um rosto familiar. Uma Clara mais velha, marcada. Se você não quebrar o ciclo agora, tudo acabará em chamas e não haverá retorno. As palavras traziam um eco de urgência. Clara olhou para Lúcia, confusa e cheia de medo. A verdade começava a se abrir diante dela como uma camada de cebola. E a cada camada, mais dor. Mas como? Clara gaguejou, sem saber para onde se voltar. O mar rugia mais alto, como se estivesse gritando sua indignação. Você precisa escolher: salvar a vila ou buscar sua própria liberdade. Mas saiba que, ao fazer isso, você pode perder aqueles que ama, para sempre. A versão mais velha de Clara olhou com tristeza, e por um momento, tudo parecia parar. O silêncio do mar era ensurdecedor, e a pressão de tantas decisões pesava no ar. E, antes que pudesse processar tudo, uma nova figura surgiu na escuridão. Um homem alto com um ar sombrio. Com um gesto, ele fez o mar agitar-se, como se estivesse manipulando suas ondas. O tempo acabou, Clara. Agora você precisa decidir. A tensão era palpável. Clara olhou ao redor, vendo seus amigos, sua mãe, as pessoas que sempre estiveram ali, e percebeu que sua escolha ditaria tudo. A liberdade que tanto ansiou poderia custar mais do que imaginava. O que ela realmente estava disposta a sacrificar. As chamas entrelaçavam-se em danças traiçoeiras, enquanto o som do mar se misturava com o chamado daquela figura misteriosa. A noite estava longe de terminar, e Clara sentiu que a tempestade realmente estava apenas começando. O destino a aguardava, mais sombrio e incerto do que nunca. Diante do mar, Clara ainda estava atordoada. A figura encapuzada, que se revelou como sua versão mais velha, deu um passo à frente,
os olhos cheios de uma dor que parecia se estender por gerações. O som das ondas batia na praia como um tambor. Cada golpe, um eco do que estava por vir. Você está presa em um ciclo, Clara, e a escolha diante de você não é apenas sua, mas de toda a vila. A tensão nas palavras dela era palpável. A frase reverberou na mente de Clara. O que isso queria dizer? Ela olhou de relance para sua mãe, que observava com um misto de medo e esperança. O destino da vila estava em suas mãos, mas que carga era essa? E se você falhar, o que acontecerá com todos nós? A versão mais velha de Clara questionou, a voz carregada de um peso que Clara não conseguia ignorar. O mar rugia com mais intensidade, como se estivesse esperando uma resposta. E se eu não escolher? Clara perguntou, a voz trêmula. Um silêncio aflitivo pairou no ar e a figura encapuzada começou a bobear, como se estivesse lutando contra um grande peso, o olhar fixo em Clara. Se você não escolher, a destruição será completa, e essa escolha não se limita somente a você. Clara! Um grito penetrante cortou o ar e todos os olhos se viraram. Era um dos homens da vila, um conhecido, com um olhar desesperado. Não podemos deixar que a verdade seja revelada, ele gritou, a voz carregada de pânico. A paz que temos aqui depende dos segredos que guardamos. Se ela souber a verdade, tudo estará perdido. As palavras dele atingiram Clara como uma lâmina afiada, cortando o nevoeiro de incertezas. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela exigiu saber. A ansiedade a consumia. Helena estava ao seu lado, também olhando preocupada. De repente, o céu escureceu abruptamente. Nuvens pesadas se formaram acima da vila, e um trovão estrondou, fazendo todos pularem. O mar começou a agitar-se. Ondas colossais se levantando como monstros prontos para atacar. A figura encapuzada pareceu ganhar vida própria, sua aura iluminada pelas chamas ao fundo. Deixem-na. A versão mais velha de Clara gritou, dando um passo à frente. Mas antes que pudesse continuar, a figura sombria levantou a mão e um brilho intenso emanou dela. Nesse instante, Clara sentiu como se um feixe de luz a atravessasse. Algo estava se revelando. Memórias, pensamentos, imagens de um passado que nunca viveu, mas que pulsava em suas veias. Então aconteceu. Um novo grito. Mas desta vez não era uma voz estranha. Era sua mãe, com uma expressão de terror. Clara, não! A verdade sobre a sua avó, sobre mim. Você não está preparada. As palavras escaparam como um lamento, enquanto a luz da figura encapuzada aumentava, cercando Clara em um halo de revelações. O tempo pareceu parar quando uma nova imagem se formou na mente de Clara. Ela viu a casa de sua avó e a lembrança de um colar semelhante ao de Helena sendo traçado em seu pescoço. Lúcia, sua avó, e essa mulher que clamava por ajuda. Mas o que realmente estava acontecendo? Antes que pudesse gritar, um estrondo ressoou. A luz rompeu e a figura encapuzada fez um movimento brusco, como se estivesse abrindo uma porta. Uma corrente de ar frio soprou e tudo ao redor de Clara começou a girar. A figura virou-se de costas e, antes que pudesse pensar, uma sombra escura a envolveu completamente, como uma serpente tomando forma. Um grito rasgou a noite, mas, então, tudo silenciou. O mar cessou e o mundo de Clara se desfez em pedaços como vidro quebrado. Quando o tumulto diminuiu, Clara se viu sozinha com os ecos das vozes. O que acontecera com a versão mais velha de si mesma? O que realmente sabia? E por que sua mãe a advertia sobre algo que não compreendia? O vento forte soprava e o vazio ao seu redor era ensurdecedor.
Desesperada, Clara ergueu os olhos para a onda no horizonte. Uma nova tempestade se formava. Uma tempestade que poderia levar sua vida a uma nova direção, ou então destruí-la para sempre. O que ela realmente precisava escolher? O mar estava prestes a reivindicar seu verdadeiro nome, e Clara sentiu o medo e a curiosidade misturarem-se em seu peito. O futuro aguardava, mas em que condições? Diante do mar, Clara ainda estava atordoada. A figura encapuzada, que se revelou como sua versão mais velha, deu um passo à frente, os olhos cheios de uma dor que parecia se estender por gerações. O som das ondas batia na praia como um tambor, cada golpe um eco do que estava por vir. Você está presa em um ciclo, Clara, e a escolha diante de você não é apenas sua, mas de toda a vila. A tensão nas palavras dela era palpável. A frase reverberou na mente de Clara. O que isso queria dizer? Ela olhou de relance para sua mãe, que observava com um misto de medo e esperança. O destino da vila estava em suas mãos. Mas que carga era essa? E se você falhar? O que acontecerá com todos nós? A versão mais velha de Clara questionou, a voz carregada de um peso que Clara não conseguia ignorar. O mar rugia com mais intensidade, como se estivesse esperando uma resposta. E se eu não escolher? Clara perguntou. A voz trêmula. Um silêncio aflitivo pairou no ar, e a figura encapuzada começou a bobear, como se estivesse lutando contra um grande peso, o olhar fixo em Clara. Se você não escolher, a destruição será completa. E essa escolha não se limita somente a você, Clara. Um grito penetrante cortou o ar e todos os olhos se viraram. Era um dos homens da vila, um conhecido, com um olhar desesperado. Não podemos deixar que a verdade seja revelada, ele gritou, a voz carregada de pânico. A paz que temos aqui depende dos segredos que guardamos. Se ela souber a verdade, tudo estará perdido. As palavras dele atingiram Clara como uma lâmina afiada, cortando o nevoeiro de incertezas. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela exigiu saber. A ansiedade a consumia. Helena estava ao seu lado, também olhando preocupada. De repente o céu escureceu abruptamente. Nuvens pesadas se formaram acima da vila, e um trovão estrondou, fazendo todos pularem. O mar começou a agitar-se, ondas colossais se levantando como monstros prontos para atacar. A figura encapuzada pareceu ganhar vida própria, sua aura iluminada pelas chamas ao fundo. Deixem-na! A versão mais velha de Clara gritou, dando um passo à frente, mas antes que pudesse continuar, a figura sombria levantou a mão, e um brilho intenso emanou dela. Nesse instante, Clara sentiu como se um feixe de luz a atravessasse. Algo estava se revelando. Memórias, pensamentos, imagens de um passado que nunca viveu, mas que pulsava em suas veias. Então aconteceu. Um novo grito. Mas desta vez não era uma voz estranha. Era sua mãe, com uma expressão de terror. Clara, não! A verdade sobre a sua avó, sobre mim, você não está preparada. As palavras escaparam como um lamento enquanto a luz da figura encapuzada aumentava, cercando Clara em um halo de revelações. O tempo pareceu parar quando uma nova imagem se formou na mente de Clara. O rosto de um homem desconhecido surgiu. Sua expressão carregava uma mistura de desespero e determinação. Ela o reconheceu. Era o pescador. Ele não estava apenas lá para proteger segredos, mas para manter uma maldição à distância. Uma maldição que agora estava se aproximando. Ele não é o que você pensa, Clara! Gritou a versão mais velha. Mas a luz estava tão intensa e a cena mudava tão depressa que nada fazia sentido. Então Clara viu sua mãe sendo puxada para a linha do tempo, como se estivesse sendo forçada a reviver memórias. Você precisa entender, Clara. O pescador, ele fez uma escolha.
E just when Clara estava prestes a capturar o significado de tudo, uma onda gigantesca se ergueu do mar, como se fosse um monstro faminto prestes a devorar tudo. O chão tremeu e tudo ao redor dela se desfez em flashes de luz. No momento em que a onda estava prestes a atingir a costa, uma voz ecoou nas profundezas da água, como um grito primal. Você não pode escapar de quem você realmente é. E com isso, o mar se agitou ainda mais. Um turbilhão de águas e segredo se revelou. Clara ficou paralisada. As ondas se desfizeram e, quando tudo se acalmou, os rostos da multidão estavam mudados. Cada um deles trazia uma marca visível de dor e traumas antigos. E então uma nova figura emergiu das sombras da multidão. Não era uma estranha. Era a tia de Clara, Helena, com um olhar pesado e palavras cortantes. Você não é apenas a neta de Lúcia. Você possui o mesmo poder que ela, mas o que aconteceu é muito mais complexo. É hora de você saber a verdade, Clara. Não queríamos que você soubesse a real origem dos nossos pactos. A linha de sangue traz uma herança que estamos todos fugindo. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O peso das palavras de Helena era denso e Clara quase não conseguiu respirar. O que mais estava escondido? O que significava ter esse poder? E por que todo mundo estava tão assustado com isso? O mar rugiu novamente, e Clara sentiu que o seu coração batia com a mesma força das ondas. Ela estava em uma encruzilhada, e a escolha que precisava fazer estava mais próxima e mais assustadora do que nunca. Um rolar de trovão fez o céu tremer, e com isso veio a sensação de que algo estava prestes a ser desencadeado. O destino da vila, seu próprio destino, estava se entrelaçando com as verdades que ninguém se atrevia a contar. E ali, com uma verdade devastadora pairando no ar, Clara soube que o que quer que ela escolhesse provocaria ondas que mudariam tudo para sempre. Diante do mar, Clara ainda estava atordoada. A figura encapuzada, que se revelou como sua versão mais velha, deu um passo à frente, os olhos cheios de uma dor que parecia se estender por gerações. O som das ondas batia na praia como um tambor, cada golpe um eco do que estava por vir. Você está presa em um ciclo, Clara, e a escolha diante de você não é apenas sua, mas de toda a vila. A tensão nas palavras dela era palpável. A frase reverberou na mente de Clara. O que isso queria dizer? Ela olhou de relance para sua mãe, que observava com um misto de medo e esperança. O destino da vila estava em suas mãos. Mas que carga era essa? E se você falhar? O que acontecerá com todos nós? A versão mais velha de Clara questionou, a voz carregada de um peso que Clara não conseguia ignorar. O mar rugia com mais intensidade, como se estivesse esperando uma resposta. E se eu não escolher? Clara perguntou, a voz trêmula. Um silêncio aflitivo pairou no ar, e a figura encapuzada começou a bobear, como se estivesse lutando contra um grande peso, o olhar fixo em Clara. Se você não escolher, a destruição será completa. E essa escolha não se limita somente a você, Clara. Um grito penetrante cortou o ar, e todos os olhos se viraram. Era um dos homens da vila, um conhecido, com um olhar desesperado. Não podemos deixar que a verdade seja revelada. Ele gritou, a voz carregada de pânico. A paz que temos aqui depende dos segredos que guardamos. Se ela souber a verdade, tudo estará perdido. As palavras dele atingiram Clara como uma lâmina afiada, cortando o nevoeiro de incertezas. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela exigiu saber. A ansiedade a consumia. Helena estava ao seu lado, também olhando preocupada. De repente o céu escureceu abruptamente.
nuvens pesadas se formaram acima da vila e um trovão estrondou, fazendo todos pularem. O mar começou a agitar-se, ondas colossais se levantando como monstros prontos para atacar. A figura encapuzada parecia ganhar vida própria, sua aura iluminada pelas chamas ao fundo. Deixem-na! A versão mais velha de Clara gritou, dando um passo à frente. Mas antes que pudesse continuar, a figura sombria levantou a mão e um brilho intenso emanou dela. Nesse instante, Clara sentiu como se um feixe de luz a atravessasse. Algo estava se revelando. Memórias, pensamentos, imagens de um passado que nunca viveu, mas que pulsava em suas veias. Então, aconteceu. Um novo grito, mas desta vez não era uma voz estranha. Era sua mãe, com expressão de terror. Clara, não. A verdade sobre a sua avó, sobre mim. Você não está preparada. As palavras escaparam como um lamento, enquanto a luz da figura encapuzada aumentava, cercando Clara em um halo de revelações. O tempo pareceu parar quando uma nova imagem se formou na mente de Clara. O rosto de um homem desconhecido surgiu. Sua expressão carregava uma mistura de desespero e determinação. Ela o reconheceu. Era o pescador. Ele não estava apenas lá para proteger segredos, mas para manter uma maldição à distância. Uma maldição que agora estava se aproximando. Ele não é o que você pensa, Clara, gritou a versão mais velha. Mas a luz estava tão intensa e a cena mudava tão depressa que nada fazia sentido. Então, Clara viu sua mãe sendo puxada para a linha do tempo, como se estivesse sendo forçada a reviver memórias. Você precisa entender, Clara. O pescador, ele fez uma escolha. E just when Clara estava prestes a capturar o significado de tudo, uma onda gigantesca se ergueu do mar, como se fosse um monstro faminto, prestes a devorar tudo. O chão tremeu e tudo ao redor de Clara se desfez em flashes de luz. No momento em que a onda estava prestes a atingir a costa, uma voz ecoou nas prenas. Você não pode escapar de quem você realmente é. E com isso, o mar se agitou ainda mais. Um turbilhão de águas e segredos se revelou. Clara ficou paralisada. As ondas se desfizeram e quando tudo se acalmou, os rostos da multidão estavam mudados. Cada um deles trazia uma marca visível de dor e traumas antigos. E então, uma nova figura emergiu das sombras da multidão. Não era uma estranha. Era a tia de Clara, Helena, com um olhar pesado e palavras cortantes. Você não é apenas a neta de Lúcia. Você possui o mesmo poder que ela, mas o que aconteceu é muito mais complexo. É hora de você saber a verdade, Clara. Não queríamos que você soubesse a real origem dos nossos pactos. A linha de sangue traz uma herança que estamos todos fugindo. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O peso das palavras de Helena era denso, e Clara quase não conseguiu respirar. O que mais estava escondido? O que significava ter esse poder? E por que todo mundo estava tão assustado com isso? Neste momento, a multidão começou a murmurar, e Clara percebeu que Helena não estava sozinha. Um velho, conhecido por ser um dos mais sábios da vila, também se adiantou. Clara, ele disse, sua avó fez um acordo com o mar, não apenas para proteger a vila. Ela sacrificou sua própria vida, mas com um custo eterno. E esse custo estava ligado a você. Corações dispararam. As palavras dele eram como um veneno. A herança que você possui não é uma bênção, mas uma maldição. Aqueles que nos protegeram se tornaram os prisioneiros das suas escolhas. E antes que pudesse elaborar esses pensamentos, um tremor surdo fez o chão vibrar. Clara olhou para o mar, onde uma nova forma começava a emergir das ondas. Era uma criatura colossal, coberta de lodo e algas. A multidão gritou em pânico, mas Clara sentiu
que a verdade que sempre procurou era muito mais complicada. É a manifestação do que sua avó selou. O pacto não dizia respeito apenas ao mar, mas a todos que aqui habitam. E agora você tem que decidir: lutar contra isso ou sucumbir ao seu legado. As palavras do velho cortaram a noite como uma faca. Quando a criatura ergueu-se completamente, Clara viu que havia muitas caras em seu corpo. Cada uma lembrava uma parte da história da vila, algo familiar e ao mesmo tempo distante. Mas uma delas se destacou. Era a imagem nítida do pescador. O choque atravessou Clara como um raio. Não, ele era o custo. Ela percebeu. Ele não protegia a vila. Ele era parte da maldição. Ele mesmo era a ligação. A criatura começou a avançar, seu olhar repleto de uma fúria ancestral. Clara ficou paralisada. O mar rugia de forma ensurdecedora. O que ela faria com toda essa verdade? E quando olhou para a multidão, percebeu que já não era mais a única responsável. A escolha não era apenas dela, mas de todos que ali estavam. O que mais eles estavam escondendo? Com o peso da revelação, Clara sentiu o mar a chamando, na esperança de que algum tipo de resposta pudesse ser encontrada nas profundezas. E a criatura se aproximava, uma sombra sobre todos, levando Clara a uma decisão que mudaria tudo, mais uma vez. Diante do mar, Clara lutava para processar tudo o que ouvira. A criatura colossal, agora próxima, era uma visão aterradora. Suas ondas ecoavam não só na costa, mas dentro dela, despertando medos antigos. O som do mar era um rugido de advertência. As pessoas ao redor tremiam, o pânico começando a se espalhar como um vírus. O velho da vila falava sobre legados e maldições, mas Clara ainda se perguntava se poderia realmente carregar o peso disso tudo. Ela não é a única. Todos nós temos um papel. O homem da vila, o que gritou sobre a verdade, voltou a se manifestar. O caos crescia e a criatura parecia alimentá-lo. Clara olhou para sua mãe e então para Helena, que observavam com olhos de medo e expectativa. Como fariam para conter aquela coisa? Mas antes que pudesse pensar em um plano, algo chocante aconteceu. A criatura deu um poderoso golpe nas águas, e a água se ergueu em um manto voraz que subia em direção à vila. Clara sentiu seu coração desfalecer. Não, não pode ser! Gritou, mas não havia como contê-la. O mar parecia querer reivindicar a terra de volta, e então, da escuridão, emergiu uma nova figura. Outra mulher, a silhueta iluminada pela luz fraca das chamas. Era uma mulher jovem, com cabelos longos e uma expressão que lembrava Lúcia. O reconhecimento cortou o ar. Clara sentiu um nó na garganta. Não pode ser, murmurou. Era sua irmã, que ela nunca soube que tinha. Clara, eu tô aqui, gritou a jovem, com uma voz que ressoava esperança, mas também havia dor. As pessoas ao redor foram pegas de surpresa, bocas abertas em choque. Eu sou sua irmã e nós precisamos da sua ajuda. A revelação era um golpe, como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Clara sempre pensou que estava sozinha, que era apenas uma defensora da vila, mas agora tudo mudava. Você é real? Perguntou, sem acreditar. Mas a jovem se aproximou e, com uma única palavra, tudo ficou mais claro. Sim. O velho da vila explodiu em protesto. Não, isso não pode ser. A linha do tempo não deve ser rompida. A verdade queima. Acabe com isso já. Sua expressão era aterrorizada, como se essa nova revelação fosse o início do fim. A crise era palpável, mas Clara se sentia envolvida em um redemoinho de emoções. Como sua irmã havia escapado? Por que Lúcia nunca lhe contou? E a criatura atrás delas, agitada, parecia alimentar seus próprios medos.
o urro do mar crescendo, vibrando com um verdadeiro ataque de fúria. Nesse momento, a jovem irmã estendeu a mão e uma corrente elétrica percorreu o ar. Clara hesitou. O que você quer de mim? A pergunta soou como um grito, cortando a tensão. A resposta estava prestes a sair, mas o pânico tomou conta quando a criatura levantou uma onda imensa e todo mundo voltou suas atenções para a ameaça. Juntas. Precisamos fazer isso juntas. A irmã gritou, mas antes que Clara pudesse responder, a onda desabou, um murro de água que inundou a areia. O turbilhão envolveu a vila, arrastando pessoas e desenterrando segredos que deveriam permanecer ocultos. Enquanto eram tragadas pelas águas, Clara teve uma visão. Lúcia, perdida entre as correntes, gritando e chorando. Fui eu quem deixei você escapar, ecoava. Clara não conseguia saber se falava para a irmã ou para o mar. O mundo girava. A descarga de energia era intensa. Clara não soube se as lágrimas eram de medo ou alívio, mas naquele momento as vidas entrelaçadas se conectavam de uma forma que nunca imaginou. O que significava realmente ser parte dessa família? Cada revelação vinha com um preço, e bem no fundo tinha outro grande peso. Ela sempre soube que a verdade carregaria seu próprio fardo. Clara decidiu se unir à irmã, mas a maré parecia confundir seus pensamentos. Carregava a sensação de que algo muito maior do que pensava estava por vir. As ondas rugiam, e em meio a tudo a pergunta pairava: o que mais a verdade revelaria? E que escolhas ela teria que enfrentar a partir dali? Clara sentia seu coração disparar quando a criatura avançava na direção deles. Suas ondas parecendo querer engolir tudo ao redor. A confusão se transformou em uma mistura avassaladora de medo e determinação. As palavras da irmã ecoavam em sua mente e a conexão entre elas queimava como fogo. Precisamos nos unir. Então, Clara deu um passo à frente, determinada a encarar o que estivesse por vir. Vocês não entendem, gritou o homem da vila, agora em pânico. Se ela descobrir, será o fim de todos nós. Mas as vozes de medo não poderiam mais dominá-la. Clara olhou para sua irmã e, naquele momento, o mundo ao redor se apagou. Ela só via sua face, a verdade de sua origem luzindo como uma estrela em meio à escuridão. Com um grito de coragem, Clara levantou as mãos. Vou enfrentar isso, pelo que minha avó fez e por todos vocês. As palavras fluíram de sua boca, ressoando entre os habitantes da vila. Não havia mais tempo para hesitar. Com um movimento decidido, ela se uniu à sua irmã, ambas formando uma onda de luz que se lançava na direção da criatura colossal. O mar rugiu, e Clara sentiu a força do ancestral que habitava suas veias. Mas e se falharmos? A irmã perguntou, cheia de insegurança. Não vamos falhar. Este é o nosso destino. Clara respondeu confiante. O sol estava se pondo, e um brilho dourado iluminava tudo ao redor, trazendo esperanças. As ondas pareciam hesitar diante de sua determinação. Com um impulso, Clara usou toda a sua força e a de sua irmã. Uma explosão de luz emanou de suas mãos, e tudo ao seu redor ficou em um silêncio sepulcral. A criatura, que ameaçava avançar, começou a se desvanecer em uma névoa, como se todo o seu poder fosse absorvido pela luz que emanava das duas. Mas no calor da batalha, Clara viu algo inesperado. As almas dos pescadores e dos antigos guardiões perdidos começavam a emergir da sombra, unindo-se a elas. Liberdade! Gritaram em coro, e esses reflexos de vidas passadas dançaram ao redor da criatura, trazendo uma nova energia. O velho da vila caiu em prantos, a dor dele se transmutando em alívio. E então, em um instante brilhante, a criatura se desfez, e o mar começou a se acalmar.
Contudo, Clara sentiu uma perda visceral, como se parte de seu coração tivesse sido levado. A verdade sempre viera com um custo. Ela olhou para a irmã e soube que mesmo com a vitória, a jornada tinha deixado cicatrizes. Mas elas tinham o poder da união, e isso valia tudo. As pessoas começaram a se aproximar, um alívio evidente em seus rostos. "Você fez isso, Clara!" uma voz gritou, cheia de admiração. Mas Clara apenas sorriu, cansada, mas feliz. E em meio a toda a emoção, algo a distraía. Não havia mais desafios imediatos, mas a essência do mar continuava a chamá-la. "Isso não é o fim", Clara murmurou. "É uma nova jornada." Enquanto observava o sol se pôr, Clara sentiu o peso da responsabilidade. Ela tinha muito a descobrir sobre seu legado e sobre sua família. E embora a batalha estivesse vencida, os segredos ainda guardavam nas profundezas do mar. A multidão se dispersava lentamente, e a vida em maré alta estava se restabelecendo. Mas Clara sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Poder e verdade dançavam juntos, e a próxima etapa de sua jornada parecia pulsar no horizonte. "Estou pronta", pensou, ao olhar para as ondas que quebravam na areia. "Agora é sua vez de se juntar a nós nessa aventura." Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não perca nem um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. A verdadeira aventura está apenas começando.